Oi, Pedro. Olha, eu vou te falar o que eu tenho feito. Como você sabe, aqui, ó, esse aqui que é o auxiliar que a gente está usando. Esse segundo auxiliar aqui eu estou usando para transmitir o sinal para o Instagram, que é esse cabo aqui, ó. Eu deixei ele até aqui, ó. Ele é grande. Eu fiz um teste e deu certo, com o mesmo princípio. Mas eu tenho que te falar um detalhe, ô Pedro. O que acontece? Esses dois auxiliares, essas duas sequências de auxiliares, né? Eles sofrem interferência do ajuste desse volume. Então, o que acontece? Às vezes, tá muito, por algum motivo, eu tenho que aumentar aqui o volume do PA da igreja. Aí, aumenta esse volume aqui também. Então, lá para a bateria ficou muito alto, eu dou um ajuste aqui. Ou eu preciso abaixar. Se eu abaixar, ele vai abaixar essa intensidade. E aí eu tenho que regular. Então, o ajuste desses volumes dos canais interfere no volume desses auxiliares, que é um tal de pré-up, pós-up. A mesa tem esse sistema. Só não altera nesses dois aqui, ó, que é o retorno de voz e retorno de instrumentos. Por isso que uma coisa espetacular em mesa é a quantidade de auxiliares. Nós temos duas saídas auxiliares, entre aspas, oficiais, e duas que são, a bem da verdade, para efeito, mas dá para usar para esse fim, porque eles têm saídas independentes, tá vendo? As 4 saídas aqui, né? E eu estou usando essa saída agora para a interface, para o Instagram, que eu te mostrei. Bom, esse aqui é o master desses dois auxiliares, que você já sabe, né? Quando eu quero ouvir, lembra? Quando eu quero ouvir com fone, como que está saindo o áudio lá para a bateria, eu aperto essa saída de áudio. A mesma coisa quando eu quero ouvir os instrumentos, eu aperto aqui, eu ouço o conjunto dos instrumentos. E aqui só eu ouço a voz. O que eu tenho feito? Eu tenho deixado apertado a saída aqui da bateria, porque ele está mandando esse sinal mais intenso para a saída de áudio do fone de ouvido, que está enviando aqui para o amplificador de fone de ouvido, que esse canal que eu estou deixando aqui na posição 12 horas tem a saída do cabo, que é esse cabo aqui, que vai entrar na interface. E é aquilo que você falou mesmo. Aqui, quando ela está ligada, fica a luzinha verde. A luzinha verde, eu deixo ela intensa, ela sempre acesa. E quando a vermelha ainda está piscando, ok, sem nenhum problema. Mas quando ela fica, a vermelha fica contínua também, aí está saturando o sinal. A gente tem duas opções, ou diminui aqui um pouco, ou a gente pode diminuir aqui. Aqui eu não costumo deixar não para ficar como um ponto de referência, mas a gente pode diminuir também. Bom, uma outra opção, agora uma opção de você aumentar o conjunto dos volumes sem mexer aqui nessa saída do fone de ouvido, ou aqui, ou na interface, você deixar ela no volume padrão, é você fazer isso aqui, ó, aumentar apertar, como se você fosse ouvir o som que está saindo para os instrumentos e para o vocal. Você pode deixar esses 3 apertados. Ele vai intensificar o sinal. E aí a gente só monitora
para ver se ele não está saturando, né? É uma forma de fazer, ok? Ou, se você não quiser mexer nada disso e não quiser aumentar aqui, você vai aumentar nesse sistema. Se você aumentar aqui, é como se você estivesse dando ganho para o retorno da bateria. Então, você tem esse aumento. Agora, o que acontece? Quando a pessoa está cantando, lembra, o Tim, ele trabalha com voz. Você vai ter um posicionamento. Quando vai tocar, ele vai sobrepor. É assim que vai funcionar. O Teams é isso. Agora, Pedro, finalizando, são alguns recursos que eu faço. A gente pode deixar isso pré. Domingo que vem eu vou estar aqui, a gente pode montar e deixar. Eu deixo a mesa geralmente pré-equalizada. Aqui com os volumes você pode perceber mais ou menos ajustados. Aqui eu deixei a interface também ajustada, porque se a gente quiser ligar o celular e pôr o cabinho na entrada de áudio, né? Do seu celular não adianta, porque ele tem que ter, ele vai ser a entrada aqui por onde carrega. Eu tenho que comprar um adaptadorzinho, eu vou providenciar isso essa semana, para pôr, porque aí o seu celular ou um outro que tem uma versão diferente, pode ser conectado aqui. Né? Agora, a bem da verdade, o que eu vou te falar, não é aquela história assim, eu disse, mas você está lembrado que em outubro, se eu não me engano foi outubro, a gente falou, o pastor chegou depois do culto e falou assim, intensifiquem o processo da transmissão. Eu corri atrás, fiz levantamento, até de R$300 para uma pessoa vir aqui, observar o que a gente tinha de equipamento, de estrutura, né? Ele faria o levantamento disso aqui, tudo que a gente tem, faria a sugestão de compra de equipamento, o que precisaria fazer por R$300, um profissional da área, né? Ele olharia tudo isso. O conselho não aprovou. R$300. E o pessoal lá da Terceira Presbiteriana combinou de vir de graça. Ele poderia vir aqui na igreja ou fazer uma live para conversar com a gente, bater um papo sobre esse processo. Nem isso a gente teve. Então, Pedro, eu particularmente, o que tiver ao meu alcance, eu faço. Precisou, vem, ponho, ajusto, a gente vem, você marca, posso vir durante a semana, a gente dá um jeito, coordena tudo direitinho, a gente faz, mas nós estamos colhendo aquilo que a gente planta, né? Então, a gente fica com esse processo artesanal. Você e a Gabi vem cá domingo, põe, né? Canta, faz a transmissão, corre. E a gente vai nesse ritmo. Esse ritmo que vocês estão vivendo, eu já vivi há muito tempo, né? O que vocês estão passando, eu já passei. E olha que com estrutura muito maior. Com essa igreja aqui, ó, com 70 pessoas, às vezes 80, né? Vocês eram adolescentes. Estava aí se firmando, começando a tocar, né? Então eu vim aqui, cuidava do som, cuidava do palco. Esse palco aqui a gente já teve quase 12 no total pessoas, entre tocando e cantando. E aí o que você está fazendo com a Gabi, eu fazia com esse número de pessoas, né? E cuidando da junta diaconal, e pondo ordem, e coordenando com diáconos, e às vezes diáconos que não vinham, ficavam sentados, né? Mas isso daí é o certo? Isso é vantagem? Claro que não. Hoje eu tento fazer um sistema democrático. Pergunto, vejo qual que é a opinião de vocês, porque a gente tem um tempo, né? A gente não é eterno, a gente vai passar. Mas essa estrutura aqui que a gente tem hoje aqui, ó, eu não sei se ela nos atende, mas quando a gente teve a oportunidade de trazer pessoas para poder opinar a baixo custo, a gente nem isso fez. Então a gente vai levando. Você tem boa intenção, a Gabi tem boa intenção,
né? A gente vai indo. Essa mesa aqui já está com 2 canais com problema, né? Eu já estou com problema no transmissor do auricular, o sem fio, o computador, a gente já estava falando que precisava ser mexido. E só foi mexido quando deu pau, deu problema, aí liberou o dinheiro para poder fazer. Eu vou dando manutenção nas caixas, né? Eu preciso agora dar manutenção nessa caixa aqui, ó. Que ela não tá legal. Eu tenho que dar manutenção, mas isso requer pegar, levar, acompanhar todo o processo, verificar valor, mandar para o conselho, aprovar orçamento, libera orçamento, aí eu libero para o cara, aí o que o cara vai comprar o equipamento, aí até montar, isso tudo demora. Então, Pedro, a questão é, até quando a gente vai ficar assim? Ou pode ficar assim também, né? Chega, vão ajustar, quem que mexeu? Né? Igual aqui, sem querer, eles tiraram o cabo, esse cabo aqui, e conectaram aqui. Aí no domingo que você não vê que você estava passando mal, e o Éder, a interface não tinha sinal. A interface não tinha sinal. O que eu deduzo que aconteceu? O computador entendeu que não estava entrando nenhum sinal e ele pegou o som do microfone do computador, porque não estava sendo mandado nada para cá. Nada. Então ele pegou, porque o cabo estava, sem querer, foi desconectado. Mas eu também, no dia eu estava online. Podia ter me ligado, mandado uma mensagem, ou tentado, não sei se tentaram também, não conseguiram, né? Mas a gente está à disposição. Então, Pedro, o que eu tenho feito é isso. Uma forma de pôr é aqui. E o último recurso, se de repente você tiver nesse canal, você abrir aqui o solo, que ele vai mandar um sinal para cá também, e aonde tiver os instrumentos. Eu já experimentei isso também. Ele tem um certo ganho. Mas vamos bater de frente com a estrutura do TIM, que é uma estrutura para voz. Para voz. Como que a gente resolve tudo isso no culto? Chama-se Instagram. Fazer o teste, se a gente conseguir jogar todos os bateria, guitarra, violão, voz no Instagram com qualidade de áudio, resolve o problema. E aí eu uso o Teams para quê? Escola dominical, reunião de quarta-feira, né? E depois do Instagram, YouTube. Culto na igreja é Instagram e YouTube, não é plataforma Teams. Né? Isso já caiu nas igrejas, não se usa mais isso. Né? O que se usa são essas plataformas para os cultos e para as programações à parte, aí sim o Teams. Quando a gente fizer isso, já vai ser um passo evolutivo, porque aí você instala aqui, por exemplo, o Instagram aqui, ó. Então você pega os vocais instrumentais, certo? Na hora que for o pastor, é só vir com o pedestal, posiciona aqui. Né? Até esse púlpito, ô Pedro, até o púlpito a gente pode mudar, né? Porque o púlpito foi colocado aqui, ó, por causa dessa coluna, né? Para poder ter esse diferencial. Esse púlpito não precisa necessariamente ficar aqui. Essa configuração de palco não precisa ser necessariamente essa abertura, né? A gente pode fazer ela tipo uma meia-lua, diminuindo o espaço para concentrar o foco de gravação. Então aqui, ó, de repente a gente pode pôr o centro de gravação, de transmissão, aqui. Porque aí reúne essa estrutura mais para cá, aquela outra mantendo a distância,
e você tem um ângulo de visualização muito boa. E o Instagram você pode fazer uma distribuição muito grande, propaganda, e as pessoas vão navegando e olham, né? Olha só que angulação bacana que tem aqui, ó, nessa posição, né? Isso porque a gente não está usando o vídeo, a câmera deitada, porque o Instagram, né, é nessa posição. Então é isso aí, Pedro. São conversas, é bate-papo. Eu espero ter elucidado. Domingo a gente pode vir aqui fazer isso mesmo. Mas olha, ô Pedro, diz que foi Einstein que disse isso. Einstein fala o seguinte, que louco, a gente sabe quem é louco, porque todo louco faz sempre as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Essa estrutura que a gente tem aqui hoje foi para uma realidade, né? A gente está vivendo a realidade do culto presencial com a realidade do culto online. Se a gente vai usar essas duas estruturas, então a gente tem que se adequar para que as duas caminhem juntas, né? Se a gente vai trabalhar do presencial, aí tudo bem. Mas o online é uma ferramenta que pode ser útil. Então a gente pode mudar essa estrutura. Eu não preciso aqui, ó, né? Eu estou cantando aqui, ó. Eu não preciso ficar nessa estrutura vendo, ou nessa posição. Eu posso montar aqui, ó, vendo o palco, vendo vocês, né? Esse espaço aqui não precisa existir. A gente pode trazer tudo aqui para a área central e ainda o pastor tem espaço, caso queira ficar aqui nessa mesma posição, né? Então, são só colocações. Agora, por melhor que a gente queira fazer todas essas modificações, né? Isso aqui eu acho que já chegou aonde poderia chegar. Fora disso, é só a transmissão pelo Instagram e YouTube. E abolir de vez essas plataformas tipo Teams, porque o pessoal fica com a câmera desligada. Eu que sou aparecido gosto de ligar a câmera. Um ou outro liga a câmera, né? A não ser situações como a de ontem, né? As situações como a de ontem é uma situação atípica. Mas o Instagram ainda tem uma vantagem que numa transmissão online você pode pedir a participação. Então, por exemplo, o Roberto poderia estar fazendo a transmissão do Instagram lá na casa dele. E aí, aqui da igreja, vocês pedem a participação. E aí, com o seu celular, na mesma situação, você transmitiria para ele. Então, você pegaria a transmissão do louvor aqui. Terminado o louvor, você sairia. Não sei se você já viu isso, né, quando as pessoas participam. Bom, são ideias, né, Pedro? O áudio aí está em 18, o vídeo. Mas o que mais importante no momento é essa estrutura. Lembrando, ele aqui fica apertado, todos esses têm que estar apertados, porque aqui é do grupo. Então, os grupos apertados vai sair o som que a gente mexer aqui. Se a gente desligar e ainda tem em último lugar, eu estou deixando o grupo 1 e o 2 apertado, que é esse aqui, 1 e 2. O 3 e 4, se você quiser aumentar o volume sem mexer em nada aqui, você vem aqui no 3 e 4. Ele vai pegar esse reforço aqui ainda, né? Mas a gente pode ver tudo isso domingo. Valeu, Pedro. Mas que a nossa igreja é bonita, né? Olha a decoração, a luminosidade. E é aquilo que eu falei, vamos transformar isso aqui num estúdio. E ali, ó, a gente tem pessoas para entrar aqui e pessoas no mundo para estar acessando aqui. Né? São possibilidades. Mas a gente está no caminho certo.
Deus tem nos abençoado, tem nos dado capacidades e a gente vai usando, né?